Fala aí, galera, tudo bom? Bem, hoje nós vamos finalizar a ótica geométrica, tá? Vamos comentar sobre os instrumentos ópticos, tá? Bem, para entender os instrumentos ópticos, a gente usa no nosso cotidiano direto esses instrumentos, tá? No caso, a lupa, a luneta, o microscópio, né? A gente utiliza, né, esses aparelhos no nosso dia a dia, tá? São muito utilizados, né, em laboratórios, né? A própria antiga máquina fotográfica, o projetor que a gente usa na sala de aula, tá? E a classificação desse instrumento é feita basicamente pela imagem final formada por esses instrumentos. Pode ser um instrumento de projeção, né, ou de observação, tá? São dois tipos. Bem, vamos classificar ele primeiro, né, como instrumento de observação, tá? Os instrumentos de observação são aqueles que ampliam a imagem, tá? A imagem é virtual, ela não é projetada, então é uma imagem virtual e ela é ampliada, tá? Os exemplos que a gente tem são a lupa, né, a luneta astronômica, o microscópio, esses são. Bem, vamos ver primeiro a nossa amiga lupa, né? Que a gente tem a facilidade de enxergar objetos, né, bem pequenininhos, tá? Então, a lupa é um instrumento óptico munido de uma lente capaz de criar imagens virtuais e ampliadas, tá? A gente consegue ver detalhes de objetos, né, ou de superfícies. Bem, é importante comentar que essa lente ela é convergente, tá? E toda a imagem dela é criada virtualmente, tá? E a gente tem que estar próximo da lupa, tem que estar entre o foco, né, e o centro óptico da lente para enxergar essa imagem ampliada, né? Ela sempre tem um aumento da imagem ampliada. A luneta tá aí. As lunetas são, né, são os óculos de para alcançar, né, uso terrestre para alcançar pequenos objetos, formando imagem direita, tá? O uso dela iniciou, né, por Galileu em 1609, né? Ele conseguiu aumentar, né, pequenos objetos 10 vezes, né, maior, né? E ele pode ser até pequenininho, você pode até fechar, tá? Ele é um telescópio, né? Bem, então o que acontece? Essas lentes, né, podem ser lentes positivas, né, no microscópio, tá? E essa imagem, né, é sempre a gente consegue ver detalhes, tá? Bem, vamos para a luneta astronômica, tá? A luneta astronômica também, né, são muito importantes. A gente utiliza elas, né, para ver, né, objetos, né, a grande distância, como planetas, né, a Lua, né, e ela forma sempre uma imagem, né, final invertida, tá? Elas têm essa configuração aqui, tá? A luneta astronômica. Você tem duas lentes, né? Uma chamada objetiva e a outra chamada ocular. A ocular fica perto do nosso olho, a objetiva fica mais afastada. Então, ela traz um objeto lá do infinito, como a Lua, né? Como um planeta, né? E aí ela forma uma imagem no foco da objetiva, né? Forma a imagem no foco da objetiva. Só que essa imagem é muito pequenininha. Então, essa imagem da objetiva, no foco da objetiva, torna-se objeto para ocular. E aí, esse objeto para ocular está entre o foco da ocular e o centro óptico. E com isso eu consigo ampliar a imagem, né, desse objeto da ocular, que é a imagem da objetiva. Eu tenho uma ampliação e aí eu tenho uma imagem aí ampliada, tá? E aí eu consigo ver os detalhes, as crateras da Lua, essas coisas. Bem, o microscópio também é um bom exemplo, né, de instrumentos de observação. O microscópio, né, ele é muito usado, né, tá? Ele pode ser um microscópio óptico, né? E é um instrumento usado para ampliar e regular, né, com uma série de lentes, né, multicoloridas, tá?
e ultravioleta, capaz de enxergar através da luz. A gente consegue enxergar através da luz. Bem, estruturas bem pequenininhas, tá? Que a gente não consegue ver nos nossos olhos, né? E nem com óculos, e nem sem óculos, tá? É constituído também, né? De um controle, né? Você pode controlar lá, né? A componente do óptico, tá? E sempre amplia as imagens, tá? O microscópio ele é muito usado, né? Principalmente na medicina, né? Tá? Para ver estruturas minúsculas como as células, tá? Os microscópios são divididos em dois tipos, tá? Microscópio ópticos, tá? E microscópio eletrônicos, tá? O funcionamento, né, funciona com um conjunto de lentes, né, ocular e objetiva, que amplia a imagem, né, é através do feixe de luz. Esse é o microscópio óptico. O eletrônico, ele trabalha com feixes de elétron, tá? Dividido em duas categorias, tá? É um microscópio de varredura, né? E de transmissão, tá? Bem, instrumentos de projeção, tá? É o projetor da sala de aula, é a antiga máquina fotográfica, tá? Vai formar sempre imagem projetada. Imagem projetada é imagem real, tá? Tá? E ela vai estar sempre de cabeça para baixo, invertida, tá? Sempre projetada no anteparo, numa parede, tá? Então, é o caso da máquina antiga fotográfica, tá? A máquina fotográfica e os projetores estão aí, tá? Essas máquinas já não, quase não existem, né? A gente usa mais o celular, mas o projetor está aí na nossa sala para a gente observar. Bem, a máquina fotográfica, ela funciona igualzinho nossos olhos, lembra? A gente tem um diafragma, né? Ele abre, entra a intensidade de luz e projeta lá uma imagem de cabeça para baixo, tá? Menor do que o tamanho do objeto, tá? Então toda a imagem ela é invertida e menor. E nesse caso, né? O objeto, né? A gente vai reparar isso, né? A gente consegue observar, né? Que essa formação dessa imagem, né, projetada na tela, né, ela é uma imagem, né, real, invertida e menor, tá? Bem, tá aqui a formação dessa imagem, tá? Então, com certeza, o objeto está antes do centro óptico, né, antes do ângulo principal. E aí eu estou formando a minha imagem ali, ó, real, invertida e menor, tá? Tá aí a lente convergente, tá? Que é o caso da lente objetiva, tá? Bem, é importante, né, a gente citar, né, entender, né, que esses equipamentos permitem toda visualizar as células, né, humanas, tá? Muito importante, pois a maioria delas são tão pequenas que não podem ser observadas sem o auxílio dos instrumentos ópticos de ampliação. A situação é a seguinte: o olho da gente tem uma limitação, tá? Ele tem um limite de resolução de até 0,2 milímetros. Abaixo desse valor, não é possível enxergar e a gente precisa desses instrumentos, auxílio desses instrumentos, como a lupa, né? O microscópio, a gente precisa deles. Bem, a conclusão, né, do nosso trabalho, que é muito importante. Os diversos instrumentos ópticos estão intimamente ligados à nossa vida, tá? Através de recursos relativamente simples, foram capazes, né, de revolucionar a humanidade. Seja ajudando, né, a gente no nosso conforto ou, né, ajudando o homem a buscar as suas origens, né, ou aprimoramento científico, né, que é o caso desses instrumentos que a gente está usando. Bem, forte abraço aí para todos